Reflexão do dia 19 de janeiro de 2024. Segunda semana do tempo comum, sexta-feira. Santo do dia. São Germânico, Marte da Filadélfia. Filadélfia, na Turquia. Nós estamos falando do primeiro século, nós estamos falando da igreja que nasce em Roma, da igreja ainda que surge e a partir de Israel, depois de Roma, começa a se estender para todo mundo, para a Europa, para a Ásia Menor e tudo mais. Então, São Germânico, ó Marte, que por teu sangue fizeste germinar a fé nos corações, pelos teus méritos alcançai as graças que precisamos, principalmente o dom da fortaleza, para que não pequemos mais. São Germânico, rogai por nós, rogai pela Santa Mãe Igreja, para que não se perca no caminho nesses tempos difíceis, para que se mantenha firme, para que valorize cada sangue derramado de vossos filhos, de seus filhos, principalmente esse sangue derramado em arenas, animais, assim como São Germânico foi jogado aos animais também, tudo porque se manteve firme na fé para não pecar, para não contrair em seu corpo pecados e filosofias mundanas, pagãs, defendendo o que manda a palavra de Deus. São Germânico, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, nós vamos já concluindo o livro de Samuel. Então, recapitulando, aquele jovem, aquela criança que foi colocado no templo, sacerdote Eli cuidou dele, e ele se torna então um profeta e também um sacerdote, que vai ungir os reis de Israel. Primeiro ungiu Saul. Saul se perdeu. Nos primeiros anos de reinado, a loucura tomou conta de Saul, a vaidade humana e o ciúme corrompeu a sua alma, a ponto de Deus lhe tirar a unção. Em seguida, foi ungido Davi para ser rei no lugar de Saul. Mas Davi, embora sendo ungido o novo rei de Israel, mas ele tinha que conviver com Saul, o antigo rei, que permanecia no cargo, mesmo perdendo a unção, mas ele se manteve firme pelas armas. Então levou toda a Israel a um grande sofrimento econômico, social, bélico, perdendo guerra, sendo humilhado. Mas é nesse cenário então que nós temos a palavra de hoje. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens escolhidos em todo Israel e saiu em busca de Davi, porque ele queria matar Davi, até os rochedos das cabras montanhesas. E chegou aos currais das ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta, onde Saul usou ali como se fosse banheiro, para satisfazer as suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta, e os homens de Davi disseram-lhe: Este certamente é o dia o qual o Senhor te falou. Eu te entregarei teu inimigo, para que façais dele o que quiser. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul, mas logo seu coração se encheu de remorso por ter feito aquilo, e disse a seus homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas a ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Então nós estamos vendo aí Davi tendo um respeito, por aquele que foi escolhido pelo Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se lançasse sobre Saul. Ele deixou a gruta e seguiu o seu caminho. Davi levantou-se a seguir, saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor, meu rei. Saul voltou-se e Davi inclinou-se ao chão e prostrando-se. E disse a Saul: Por que dás ouvido à palavra dos que te dizem que Davi procura fazer-te mal? Viste hoje que teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos na gruta. Aí ele certamente mostrava ali a Davi um pedaço do manto que ele cortou, Renunciando a matar-te, poupei-te a vida, porque pensei: não levantarei minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor e meu Pai. Presta atenção
e vê em minha mão a ponta do teu manto. Olha aqui, ó. Se eu cortei esse pedaço do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade em crime nenhum em mim, e que não pequei contra ti. Porém, andas procurando tirar minha vida. Que o Senhor seja nosso juiz e que ele me vingue de ti. Mas eu não levantarei a minha mão contra ti. Dos ímpios sairá impiedade, diz o antigo provérbio. Por isso a minha mão não te tocará. A quem persegues tu, ó rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto, uma pulga? Pois bem, o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti, que ele examine e defenda a minha causa e me livre de tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul disse: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? Começou a clamar e a chorar. Depois disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu só tenho feito contra ti o mal. Hoje me revelaste a tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me matastes. Qual é o homem que, encontrando seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora sei com certeza que tu serás rei e que terás em tuas mãos o reino de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que possamos encontrar esse coração misericordioso de Davi, né? Que, mesmo sabendo que Saul, o rei de Israel, era um homem ímpio, mesmo sabendo da sua maldade e corrupção de coração, ele respeitou. Assim como o filho deve respeitar um pai, né? Ele respeitou, porque aquele homem teria recebido também a unção anteriormente, embora tenha perdido pelo seu mau proceder, né, diante de Deus. Mas Davi poupou aquele homem em respeito ao Senhor. Assim como um filho, às vezes nós somos filhos e os nossos pais não são bem admiráveis assim, né? Tem um comportamento irregular, tem um comportamento ímpio, mas nós filhos temos que honrar os nossos pais. Honrar pai e mãe não significa que eu vou elogiar as suas atitudes, significa que eu vou honrar, assim como fez Davi. Honrou Saul e não o matou, não o humilhou. Ao contrário, revelou a Saul o seu defeito, revelou a Saul a sua injustiça, e ele, chorando, reconheceu que teria sido injusto com relação a Davi. Da mesma forma, diante aí do martírio de São Germânico, mártir da igreja da Filadélfia, na Turquia, no primeiro século, que possamos nós também reconhecermos que a nossa igreja é feita de homens pecadores e às vezes tomam decisões erradas. E nós não podemos simplesmente sair por aí criticando, desonrando os nossos superiores em termos de igreja, né? Nós não podemos fazer isso. Ao contrário, devemos honrar a nossa igreja, honrar o nosso santo magistério, né, defendendo a Santa Igreja, mas apontando também aos seus erros, para que possamos seguir na caminhada em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 56. Piedade, Senhor. Tende piedade. Piedade, Senhor, pois em vós se abriga minha alma. De vossas asas a sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Então, neste momento, Senhor, neste tempo difícil, onde a igreja também está passando, onde cada família está passando e vivendo, nesse ano de 2024, que reflete tanta agressividade neste mundo, guerras, a sombra e a margem de grandes conflitos, que nós possamos ficar à sombra de Ti, Senhor. Venha, Senhor, proteger a nossa casa, a nossa família, venha proteger os nossos filhos, proteja a nossa nação, proteja, Senhor, o mundo inteiro e todos os corações que a Ti, com humildade e com sinceridade, roga agora piedade, Senhor, tende piedade. Amém. Evangelho está em Marcos, capítulo 3, de 13 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que quis. Então aqui nós temos uma afirmativa.
Jesus, por que chamou aqueles apóstolos? Por que foram esses 12 e não os outros? Porque Jesus chamou eles e chamou aquele que ele quis. Então, quando o Senhor nos chama, por que nós somos chamados a exercer a nossa vocação na igreja? Porque o Senhor chamou, porque ele quis. Então, esse querer de Jesus significa muita coisa. Não é o dom de cada um que importava. Ele chamou porque Jesus quis. E foram até ele. Esse foram até ele que é o grande legado dos apóstolos. Eles aceitaram o chamado e foram até Jesus. Então nós não podemos também deixar de lado que foram chamados porque Jesus quis, mas eles tinham a liberdade de não aceitar, mas eles foram até Jesus. Então Jesus designou 12 para que ficasse com ele, para enviá-los a pregar. Com autoridade para expulsar demônios, designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome Pedro, e depois falou que Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Também Tiago, João, filho de Zebedeu, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, aqueles que depois o traiu. Veja então que, desde o fundamento da igreja, ainda com Jesus, o Filho do Homem, o Messias, o próprio Deus encarnado, a igreja já tinha problemas, né? Então nós tínhamos ciúmes, quando um dos apóstolos foi procurar Jesus com a sua mãe pedindo para ficar ao lado direito dele, né? Quando fosse estabelecido o reino de Deus, gerou um murmúrio danado e Jesus teve que intervir. Nós temos o procedimento intempestivo de Pedro, que Jesus toda hora tinha que controlar. Nós temos aí Judas Iscariotes, que roubava a bolsa e ainda depois traiu Jesus. Então nós estamos vendo que a imperfeição humana ela está dentro do contexto do plano de salvação de Deus. Então nós não podemos imaginar que a nossa igreja, ela também, até os dias de hoje, ela também está sujeita a essa imperfeição. Mas da parte de Deus, o que Deus instituiu é perfeito. A parte de Deus, a espiritualidade dentro da igreja, ela é perfeita, né? Ela é imutável, ela é intocável, porque ela está solidificada, ela está formada e edificada sobre a palavra de Deus. O próprio Cristo fala que Satanás iria tentar a igreja, mas não terá êxito, porque o próprio Deus há de nos defender. Então, por isso, Senhor, invocamos o nome poderoso de Jesus para a proteção da nossa família. Somos imperfeitos também, assim como os apóstolos se mostram imperfeitos, mas o Senhor nos chamou porque o Senhor nos quis a este casamento. O Senhor convoca agora a nossa vocação de pais e mães para entregar a Ti, Senhor, uma família santa. Por isso, invocando o nome poderoso do Senhor Jesus, não levando em conta em nossas imperfeições, clamamos agora por Tua misericórdia. Vira a Tua face, Senhor, para a nossa casa, para a nossa família. Abençoe os nossos filhos. Filhos, abençoe vossos pais, para que, a partir da nossa casa, tenhamos uma igreja firme que segue Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.